No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus. O mundo está de cabeça para baixo. O certo ou errado não existe mais. Tudo agora é incerto. Mas se você chegou até aqui, é porque mesmo no meio desse caos, ainda existe uma lamparina acesa. Está começando agora Lamparina Podcast. Fala aí, gente, tá começando mais um Lamparina Podcast. Estou aqui com meu amigo André. Fala aí, André, tudo bem? Olá a todos. Cara, eu lembro que a última vez que a gente conversou, né, assim pessoalmente, a gente tava lá terminando o nosso podcast lá em São Paulo, né? Foi. E hoje, fala pra galera aí onde você tá. Amigos de São Paulo, eu estou bem, tá? Estou no Rio de Janeiro, mas ninguém me sequestrou. Eu vim por vontade própria, ok? Mano, vou falar pra vocês aqui, galera. A gente começou o nosso episódio sobre o maravilhoso mundo ordinário com um podcast. Nós fizemos 3 textos e nós precisávamos de uma conclusão, né? Esse tempo todo eu tô tentando preparar uma conclusão e minha vida tá bem agitada. Não sei se vocês sabem, mas eu vou casar. E o André tá por aqui pelo Rio, turistando comigo. Inclusive, ele falou que não vê a hora de voltar. Algo a declarar? Essas coisas eu falo assim, no íntimo, eu falo assim, uma conversa com você, eu não falo publicamente. Perfeito, errei. Foi moleque. Mas enfim, mas a gente tava conversando aqui que a gente não tava conseguindo ter o final, né, a conclusão, e nada melhor que um podcast. Nós começamos com um podcast e terminar com um podcast, né? Certo. Então vamos tentar recapitular aqui mais ou menos sobre o que nós falamos durante esse tempo, sobre o maravilhoso mundo ordinário. A gente primeiro falou sobre a vida comum também tem graça, que foi o nosso podcast, lá em São Paulo, que teve a participação do seu gato, qual é o nome? Otelo. Perfeito. Depois eu fiz um texto falando sobre a influência do mundo na nossa vida. Depois o André escreveu um texto sobre o serviço e a glorificação, né, que ele falou sobre a graça de Deus na nossa vida e como nós vamos glorificar Deus no trabalho. E aquele texto maravilhoso de Lutero, né? Que você quer servir a Deus, faça um bom sapato, né? Glorificar a Deus, faça um bom sapato. Exatamente. Gente, perfeito. Faça um bom sapato a um preço justo. Perfeito. Leiam os textos, ouça o último podcast pra você entender o que nós estamos falando aqui. Se você ainda não ouviu, para agora. Vai lá, nosso canal. Tá no Spotify, já tá no YouTube? Não lembro se tá no YouTube. Spotify e no YouTube. Eu não lembro se tá no YouTube, mas no Spotify é certeza. No Spotify é certeza. Tu consegue ouvir o podcast lá na íntegra. E depois você vai aqui no Instagram e ler os textos, e o último texto foi sobre como enxergar a vida comum de uma forma fantástica, né? Com referências de Nárnia e tal. E hoje nós vamos à conclusão, nós vamos falar sobre a vida comum é extraordinária. Errei, a vida comum na igreja, né? Como chegar ao extraordinário de uma forma comum na igreja. E eu acho esse tema super interessante, porque nós estamos num lugar onde as experiências extraordinárias estão sendo banalizadas, né? Eu não quero aqui magoar o pessoal das igrejas pentecostais, desses movimentos avivalistas, só que eu acho que eles podem ficar um pouco chateados comigo hoje. Tu tá pronto, André, pra mexer nesse vespeiro? De levinho. É pior pra você, né? Porque eu venho do meio batista e depois do meio reformado, você que teve mais esse... É verdade. Esses dias eu tava conversando com a Karen, inclusive nós estamos na casa dela, então vocês ouvirem uma moto, barulho de filme, as meninas estão aqui no quarto do lado, e
Às vezes passa umas motos meio barulhentas aqui do lado, né? Mas fique tranquilo, Rio de Janeiro. Em São Paulo também tem moto, na minha rua é o que mais tem. Caraca, mano, isso é um saco. Mas, por favor, levem de boa aí, gente. A gente já tentar fazer o nosso melhor aqui. Fechamos a casa toda, estamos no calor, tentando fazer nosso podcast aqui. Mas vamos lá. Uma das coisas que eu penso, eu tava conversando com a Karen, que a maioria das pessoas que escutam o nosso podcast são de igrejas pentecostais. E eu fico com uma preocupação de não ferir eles diretamente assim, de ficar criticando a igreja deles, porque isso nem é nosso alvo aqui. É mais trazer essa ideia de que Deus também trabalha de forma simples, sabe? Exatamente. Tem uma frase do Chesterton, eu não sou muito fã de Chesterton, mas há quem goste, e ele fala algo interessante, que não há nada mais extraordinário num homem comum, vivendo uma vida comum, com um trabalho comum, numa família comum, sabe? Eu acho que tem essa questão de você olhar o simples é extraordinário, cara. Tipo, a nossa vida, ela, por mais simples que seja, ela é extraordinária, né? Sim, cara, isso é lindo, né? E é uma das coisas que foi um pouco deixada de lado, né? A gente vê hoje a juventude falar sobre viajar, construir coisas, realizar sonhos, e a gente entende que, tipo, uma das coisas mais lindas que se tem, deixadas por Deus pra nós, é a família, né? E acho que até hoje em dia tem voltado essa ideia, só que a gente não enxerga mais ter uma família como chamado. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos falar no início aqui. Quem nunca esteve, sei lá, no congresso de jovens e falou assim, qual é o seu chamado? Quantas igrejas têm esse tema? Qual é o seu chamado? Vocação. Pra que Deus te chamou. E tipo assim, nunca é uma coisa que aparentemente seja simples. É sempre missionário, pastor, um pregador, um líder de jovens. Mano, quantas vezes eu já ouvi, você vai ser um líder de jovens. Ou tem aquela coisa, você vê no meio, mas você vê às vezes num meio mais pentecostal, que eles colocam, você tem tô sentindo aqui que você vai ser um baterista, vai ser um músico, uma parada assim. Mas deixa eu chegar um pouco mais perto do microfone pra falar isso. Sua vocação pode ser limpar o chão da igreja, cara. Sua vocação pode ser o simples, carregar peso ali pra ajudar a rebocar uma parede, sabe? Tipo, entende? Não, mas isso é muito real, tipo assim, precisa de alguém pra limpar a igreja. Exatamente. Sabe? Tipo assim, sempre vai precisar de alguém pra limpar a igreja, sempre vai precisar de alguém. A gente gosta de zoar hoje em dia o garoto do Data Show, né? Sim. Só que precisa ter alguém no Data Show, sabe? E tipo, tu não é menor nem maior porque você tá no Data Show e o outro toca bateria. E, cara, eu vou te falar, falando sobre as coisas simples, recentemente na minha congregação, uma irmã, uma membro da igreja, ela teve que se afastar dos trabalhos e ela era faxineira da igreja. Cara, que diferença fez ela não mais fazer a faxina? A gente teve que se organizar. O pessoal que trabalha se organizou nos sábados para se reunir, para dar uma limpada, para fazer, depois contratar uma faxineira para fazer o trabalho mais pesado. Cara, quão importante é esse trabalho, cara. Sim, cara, e tipo assim, é nesses momentos que a gente entende que toda parte do corpo é importante. Sabe, a congregação, ela é composta por pessoas que se unem, tipo assim, num só propósito, que é glorificar a Deus. Só que cada uma glorifica a Deus de uma forma que, tipo assim, alguns têm mais aptidão pra música. Então, se você ama cantar, mas a sua voz é feia, provavelmente seu chamado não é ser ministro de louvor. Pois é. Sabe? Essa questão ministro de louvor é meio complicada também, né? Sim. Mas eu acredito que isso é um problema vocacional como um todo, talvez, no Brasil ou entre a juventude, porque muitas vezes as pessoas, elas procuram aquilo que elas gostam de fazer numa profissão e não aquilo que elas sabem fazer. Isso é legal, isso é interessante. Há coisas que eu gosto muito de fazer, mas às vezes eu não sou o melhor nisso. Eu posso me esforçar em ser o melhor nisso, mas às vezes aquilo não é pra eu estar fazendo. Aquilo eu não consigo fazer, não é uma coisa que... E eu posso me aprimorar na pregação, eu posso me aprimorar no louvor, mas, cara, se não for a minha vocação de verdade, eu não vou conseguir levar isso nas costas, eu não vou conseguir pregar todo domingo, eu não vou conseguir dirigir o louvor sozinho, só eu, voz e violão. Tá não, e tu se coloca uma cobrança, cara. Uma cobrança pra tentar chegar naquilo ali que provavelmente você não vai chegar. Não, até tem como chegar, mas tu vai ter que pagar uma aula de canto e ficar se esforçando uma cota ali. Sendo que existem coisas necessárias na igreja que dependem, não que dependem, mas que você possa fazer, que são mais urgentes. E que você pode fazer agora. Exatamente, essa é a questão.
Tem coisas que possam ser feitas agora. E você tá focado em outra. Tipo assim, virando o rosto pra aquilo ali. Porque a questão aqui, hoje em dia nas igrejas, o que nos atrai é aquilo que tem mais atenção, né? Tipo assim, a gente imagina que um chamado é ser missionário. Porque todo mundo fala assim das missões e tal. Ou um pregador, ou um pastor, ou um músico, entendeu? E a gente esquece que precisa de ter alguém na portaria. Sim. Eu acho que a gente também pode falar um pouco sobre tempo e paciência. É recomendável, por exemplo, que um pastor ele passe pelo seminário. Recomendável não, eu creio que é obrigatório. Sim. Ele passar pela faculdade de teologia, por um seminário. Mas o seu chamado pode ser realmente o chamado pastoral. Mas não é agora que tu vai assumir isso. Cara, eu queria falar sobre isso. E eu tava até anotado aqui sobre os ministérios e tal. Eu li um texto uma vez que é justamente sobre isso. Era sobre uma moça que tava escrevendo ela tem um blog que fala pra meninas, ela é reformada e tal. É um blog pra meninas, e eu tava procurando algo sobre isso, não tava conseguindo achar, até que eu achei um blog de meninas, eu tava ali lendo, eu falei assim, cara, isso aqui é muito bom. E era uma mulher falando que teve um momento que ela chegou, que ela sempre ficou pensando sobre o chamado, pro que ela foi vocacionada, por que ela foi escolhida, e ela vendo os amigos ao redor dela, da bolha dela ali, tomando rumos, e tipo assim, um virou missionário, foi embora, outro virou ministro, outro tava pregando, e ela tava ali no banco. E tipo assim, o que eu posso fazer? Ela tentava ajudar em algumas coisas e tal, mas ela não sabia, tipo assim, qual era o ministério dela dentro da igreja. E ela começou a se frustrar. Ela começou a se frustrar porque ela viu pessoas pregando, viu pessoas viajando, viu pessoas cantando, e ela não conseguia achar qual era o seu chamado. E eu acho essa palavra meio chamado também meio complicada, né? É meio... banal, né? Né? Foi banalizada, né? Sim, mas enfim. Ela ficava naquela procura, e ela entendeu que, tipo assim, ela está ali na igreja, sentando no banco, conversando com os irmãos, recebendo os visitantes, falando com outras pessoas, aquilo ali também era um chamado. Sim. Sabe? Sempre vão ter pessoas sentadas no banco. Sempre vai ter pessoas para conversar, aconselhar, ser amiga, ser companheira. Vocês já pararam pra pensar que seu pastor precisa de alguém do lado dele? Exatamente. Que o seu pastor passa por momentos complicados e ele só quer conversar? E se o teu chamado talvez seja ser o amigo do teu pastor? Não deixar ele carregar esse fardo sozinho. E tipo assim, e tu trabalhar só nos bastidores, no final do culto, tu sentado do lado dele e falar assim, ei pastor, tudo bem? Como tá lá na tua casa? Exatamente. Muitas vezes a gente perde um pouco a cultura de orar pelos nossos líderes também, né? A gente coloca um peso muito grande, às vezes, nos presbíteros, no pastor mesmo. E ele é o cara que tem que ser de oração, que tá orando pelos membros, mas, cara, você tá orando pelo seu pastor? Exatamente. E, tipo assim, a galera não entende o peso disso. E, como você falou, ser o braço direito do seu pastor. Pastor, como que você tá? Sabe? Chama o pastor pra almoçar na tua casa, velho. Domingo ali é a maior correria pra ele. A galera gosta de esculachar o pastor, né? Pastor é isso, aquilo, aquilo outro. Mas, cara, tu não faz metade, brother. Tá ligado? A gente tem ouvido relatos de pastores que, tipo assim, acho que foi durante a pandemia. Mano, muita história de pastor se suicidando, tá ligado? Sim. E eu não quero vir aqui passar pano, nada não. Mas a questão é que, tipo, eu acredito que o chamado pastoral é um chamado muito duro. Exatamente. Sabe? E precisa de pessoas em volta. A gente lê lá que é melhor 2 do que 1, né? E a gente sempre pensa pro lado conjugal, né? Do casamento. Só que Paulo nunca ficou sozinho. E quando ele ficou sozinho, ele manda uma carta a Timóteo, manda vir aqui o rapazinho lá, porque eu tô sozinho, eu quero conversar, pô. Vem pra cá, traz minha capa, traz meus livros. Tipo assim, ficar sozinho é doloroso. Sim. Tá ligado? E um ministério sozinho é mais pesado, cara. Exatamente. Então, tipo assim, talvez o seu chamado seja ser amigo do seu pastor. Exatamente. Talvez o seu chamado seja orar por alguém, interceder, cuidar dos membros da sua igreja. E uma coisa que eu acho interessante, falando sobre a seriedade do cargo do pastor, às vezes nós temos algumas doutrinas que forçam muito uma coisa muito banal, muito comum, que seria essa vida do pastor. Então, assim, não, meio que qualquer um conseguiria fazer. Mas quando a gente olha pro Velho Testamento, cara, os sacerdotes, quando eles iam pisar no Santo dos Santos, eles não poderiam de forma alguma estar em pecado, porque senão eles morriam. Tinha uma cordinha pra saber se eles tá vivo ou não tá, vamos ver. Tinha os sininhos, né, que faziam barulho. Tinha o sininho, tá vivo ou não tá, porque se entrar em pecado você morre. Esse é o peso de ser um pastor. Como você falou, cara,
ser pastor é uma coisa assim, pastores se suicidam, cara, não aguentam a pressão. Eu lembro de um vídeo do Nicodemos falando um pouco sobre ansiedade, e ele falava que em certo momento da vida dele, quando ele era chanceler do Mackenzie, ele escreveu uma carta explicando a posição da igreja presbiteriana quanto ao homossexualismo, como ela rejeitava esse tipo de coisa. E vários ativistas foram ao Mackenzie pedindo para que ele se retirasse da igreja, que ele fosse demitido, que ele fosse afastado do cargo que ele tinha no Mackenzie. E ele falou que sentou no escritório dele, começou a orar, começou a chorar, porque imagina qual é o peso disso, sabe? O peso de ter uma multidão contra você, sabe? A gente não pensa nesse tipo de coisa, sabe? Não, e tipo assim, isso tem se tornado tão banal, né? Tipo, o que eu mais tenho visto hoje em dia, cara, não sei se é no meio que eu vivo, se isso acontece lá em São Paulo também, é pastores negociando, sabe? Eu não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto pode trazer problemas, ou pode ferir tal pessoa na igreja, ou... Mano, a gente tem muitos relatos de igrejas que são controladas por famílias antigas, né? Sim. E aí, igreja com dono, né? Isso. E eu já ouvi muitas histórias de pastores que não entram em assuntos que são delicados para essa família para não perdê-las. Ridículo. Pois é, cara. Mas, tipo assim, tu já parou a pensar que passa na cabeça desse cara a preocupação, tipo assim, eu não quero perder minha igreja. E, tipo, talvez se tivesse alguém do lado dele, falasse assim, não, pastor, vai lá. Eu tô contigo e a gente encara essa junto. Se sair, a gente tá aqui. Vai eu e tu, cara. É isso. Eu e tu com... Entende? Tipo assim, quantos pastores às vezes estão negociando algumas coisas aí porque não tem a falta o encorajamento de alguém olhar pra ele e falar assim, eu tô do teu lado. Quando Cristo fala que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, ele tá falando, eu vim pôr em dissensão o pai contra o filho, o marido contra a esposa, enfim, e às vezes o pastor contra a sua própria congregação, cara. Mas assim, o Lutero diz isso, né? A paz é possível, mas a verdade é a qualquer custo. Sim, sim. E o interessante é que quando Jesus envia os seus apóstolos, ele fala assim, o Espírito Santo continuará com vocês. Sim. Então tu entende que, tipo, eu estou encorajando vocês, mas fica tranquilo que vai ter alguém do seu lado pra você ver que você não tá sozinho. E eu acho isso super importante, que tu entende que você não está sozinho. E, tipo, pode acontecer de uma hora a nossa fé abalar e a gente tentar negociar as coisas. Exatamente. E o pastor é uma pessoa comum. Sim. Sabe? É uma pessoa comum que vive uma vida extraordinária. E ele é uma pessoa comum com um peso... Um peso extraordinário. Um peso extraordinário, né? Se a gente for ler o Peregrino, imagina o fardo do pastor. É uma pessoa comum com um trabalho extraordinário. Nossa. E em algum momento ele vai, cara, balançar, e a fé dele vai balançar, e ele não vai sentir o Espírito Santo, e vai precisar de alguém do lado dele e falar assim, pastor, a gente encara essa junto. Exatamente. Entende? Mas esse chamado não serve, né? Só serve se eu for o líder do Ministério de Louvor. E começa as disputas dentro da igreja, né? Quem consegue chamar mais atenção, quem consegue ter mais destaque, quem consegue... Mano, não sei se todas as igrejas, mas o mal das igrejas pentecostais hoje em dia é que elas dão cargo a pessoas por trabalho, né? Trabalhou bastante, tu vira obreiro. Trabalhou um pouquinho mais, tu vira diácono. E o quantos pastores despreparados nós estamos vendo por aí. Exatamente. Pastores que não têm o chamado de ser pastor, mas que acham legal essa posição e trabalha e, tipo assim, dá a vida pra conquistar esse cargo, e às vezes eles conquistam e chegam lá totalmente despreparados. É aquela coisa que nós falamos sobre a revelação. Não, você fala bem, você tem que ser pastor. Tem espírito de falar, cara, tem tanta coisa antes de falar bem que o pastor precisa. Sim. E quando a gente vai olhar até pra Moisés, que ele querendo fugir do trabalho dele, ele fala, mas senhor, eu não sei falar. Ele fala, não, então pega Arão, né? Pega Arão. Arão fala bem. Eu falo contigo e Arão fala pro povo, cara. Mas é você, eu tô chamando você, eu não tô chamando outras pessoas. Eu tô chamando você, Moisés. E legal, tipo assim, a gente conversou sobre isso ontem, né? Sobre a pessoa querer ter todos os chamados. Eu quero pregar, eu quero falar. Não, e tipo assim, tem pessoas que vão ser professores. Tu vai ser só o professor do EBD, que vai dar aula no domingo. E é isso. O restante da tua função na igreja é ser o professor de EBD, pô. Talvez você não ganhe tanto destaque. Cara, a minha mãe é professora das crianças na igreja dela. E, por vezes, eu já vi a minha mãe, às vezes, um pouco decepcionada,
porque, como eu posso dizer, não porque ela queria o destaque, mas é porque ela queria uma atenção maior pro ministério infantil. E às vezes o ministério infantil é esquecido dentro da igreja. Tu se preocupa com louvor, tu se preocupa com culto, tu se preocupa com a pregação e tu pega teu filho, bota teu filho na sala das crianças como se fosse uma creche, sendo que tem pessoas ali que estão se empenhando a semana inteira pra chegar ali e dar uma aula boa pro teu filho. Exatamente. Eu acho engraçado porque você falou sobre isso aqui, a minha realidade é tão diferente. O Ministério Infantil acho que é um dos ministérios mais fortes da minha igreja. Ué? Sempre tem, né? A das mulheres, a SAF é sempre forte. Sempre. Nunca tem fraca, mas o Ministério Infantil é a EBD que mais bomba, cara. É das crianças da minha igreja. Sim, eu tô agora numa transição, né? Tô chegando na presbiteriana. Mas eu falo de uma realidade que eu vivi por muitos anos, né? Eu cresci numa igreja pentecostal. Depois eu fui pra uma igreja congregacional que, tipo, o pastor e algumas lideranças tinham pensamento reformado, mas a membresia toda era pentecostal, sabe? Agora eu chego numa igreja que é reformada. E então, tipo assim, eu já fui do extremo ao outro lado. Então eu conheço os dois lados e, tipo, eu consigo ver qualidade nos dois. Querendo ou não, eu consigo ver qualidade nos dois lados. É claro que eu dou glória a Deus por estar na presbiteriana hoje em dia. Vamos ser honestos, né? Sim. Mas, cara, eu ainda consigo ver alguns defeitos que a igreja passa por isso, mas a maioria das vezes é por causa de imaturidade. Sim. É justamente por isso, sobre essa pressão que a gente escuta desde adolescente, de que nós temos que encontrar nosso chamado, que nós temos que correr atrás disso, mas isso não é esclarecido pra gente. Entendeu? Uhum. Eu não sei se tu vai lembrar, mas qual é a primeira pergunta e resposta do Catecismo Maior de... É o catecismo? Não é o catecismo. O breve catecismo. É o breve catecismo, tu lembra? Qual o fim... O fim supremo. O fim supremo do homem, né? Do homem. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Entende, cara? Isso mesmo, já traz uma resposta de qual é o nosso chamado. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Exatamente. E às vezes a gente fica dando voltas e voltas e voltas e voltas pra tentar alcançar uma resposta que é clara. Já tá ali. Sim. A gente tava conversando com as meninas hoje em dia, olha, a gente tava conversando com as meninas ontem, que hoje em dia a gente faz perguntas de coisas que já foram respondidas lá atrás. Exatamente. Entende? Uma vez eu conversando com meu pai sobre louvor, e a gente falou assim, quebrando a cabeça sobre louvor, eu não sei porque tem que ser assim, o louvor é aquilo outro. Depois eu fui ler a Confissão de Fé de Westminster, eles falando sobre o louvor, eu falei assim, caraca, cara. Já tá aqui. Esses caras quebraram a cabeça lá atrás. A gente pensa que que é novo, né? E a gente vem em Salomão, nada é novo embaixo do sol. Tá aí aquela importância da gente estar sempre estudando, né? Mas consultando a confissão e o que foi escrito, porque, cara, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não vai ser um livro pra você ler ela de maneira não guiada, assim, sem um acompanhamento, sem uma pesquisa, e você não vai, tipo assim, resolver todos os problemas só lendo ela de maneira imprudente, de certa forma. Superficial, né? Superficial, tá ligado? Você pode ler os Salmos inteiro, cara. Se você não souber, se você não for estudar o contexto daquilo, se não for souber o que realmente estava se passando aquilo, e saber fazer os links corretos, você não vai saber louvar a Deus. Perfeito. E a gente tem que valorizar também a tradição, né? De certa forma, que existiram pessoas mais inteligentes que a gente, que teve questionamentos, os mesmos questionamentos que a gente, foi procurar respostas e encontraram. E aí ele vai lá e faz um livro tentando te explicar sobre o problema que ele passou, ele conseguiu resolver, e tu fala assim, não preciso ler isso aqui. Entende? Tipo assim, a gente sabe que a Bíblia é uma revelação de Deus. Só que existem pessoas que tiveram nossos problemas, que foram atrás da Bíblia e encontraram a resposta e escreveram isso pra gente. Entende? E, cara, que maravilha é essa tradição de literatura, isso para todas as áreas, mas vamos nos voltar para isso, porque apóstolo Paulo, ele se debruçava sobre as escrituras, ele se debruçava sobre o Velho Testamento, e ele ficava buscando e tentando entender tudo aquilo, só que a gente não precisa passar por tudo que Paulo passou para entender, porque ele escreveu pra gente, cara. Perfeito. É aquela questão, né? Agostinho também, Agostinho se debruçava, ele tinha aquela angústia dentro dele, que ele diz nos solilóquios, que eu quero conhecer mais a Deus, eu não conheço Deus o suficiente. E assim, ele já passou por tudo isso, a gente não precisa passar por tudo que Agostinho passou pra aprender o que ele aprendeu. Só abrindo o link aqui, você falou de Agostinho, agora eu lembrei de uma história. Tu lembra da história das peras do Agostinho? Das peras? Quando ele fala da concupiscência,
que ele fala que tá andando com os amigos dele e em certo momento eles veem uma pereira, que eu fui pesquisar pra saber qual era o nome da árvore que dava pereira. É pereira. E aí eles estavam andando ali e vê uma pereira e os amigos dele pula, não sei se pula cerca, porque não sei como que era aquele tempo, provavelmente não sei se tinha muros, só sei que eles encontram aquela pereira, eles invadem o terreno e começam a comer a pera. E ele vai ali e começa a comer a pera. E depois de um tempo ele tá parado e pensando, por que eu fiz isso se eu tenho pera em casa? Sabe? Sim. Pra tu ver como o nosso coração é assim, cara. Ele falou que a sensação de estar ali em cima daquela árvore comendo as peras, roubando uma pera que não era dele, satisfazia um prazer dentro dele. E hoje a gente vive tentando satisfazer o nosso prazer, tentando encontrar formas de que sejam nem tanto extraordinárias, mas que satisfaça isso da gente, sendo que Deus é muito... Não tô falando que Deus é simples, mas Deus age de forma simples. Sim. Sabe? Deus consegue olhar pra gente e falar assim, eu só quero que você me glorifique. Parece simples, né? Eu só quero isso, que você me glorifique. E na tentativa de glorificar, nós somos tão pecadores, ficamos loucos, porque a gente não consegue achar como que a gente glorifica. Deus, como que eu te glorifico? Como que eu faço isso? E a gente começa a criar formas e coisas. Mano, eu até falei com você, todas as vezes que Deus solta a nossa mão, a gente corre pra bem longe dele. Sim. Tipo, a gente sempre corre pra longe dele. Não vem com essa ideia de que eu quero me aproximar de Jesus, eu quero correr pra... Não, você não vai correr na direção dele se ele não te pegar na tua mão e trazer ele pra perto. Te trazer pra perto. Não tem como. Se o apóstolo Paulo dizia, né? Que o bem que eu quero eu não faço. Pois é, sabe? Cara. E a gente vai vendo as soluções que hoje em dia nós vemos na igreja de tentar trazer essa proximidade do homem pra Deus, né? E eles vão criando formas, métodos, muletas, né? Pra falar de que agora você tá glorificando a Deus. E eu lembro muito que eu ia pra EBD, eu ia pra todos os cultos, eu não tocava nenhum instrumento, eu não cantava na igreja, eu via meus primos tocando. Eu falava assim, caraca, eu sou a ovelha negra da minha família, porque eu não faço nada disso. E eu me sentia mal, brother. Eu me sentia mal, porque eu olhava e falava assim, cara, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Eu lembro de eu ir pra Dunamis. Eu fui pra congressos, eu fui pra vários lugares, ouvi os caras lá e eu via aquelas coisas extraordinárias naquele sentido, né? E eu voltava pra minha realidade e falava assim, Deus, por favor, eu quero sentir, eu quero ouvir você falar no meu ouvido, eu quero alguma coisa. Sendo que Deus sempre esteve ali, cara. Mas sabe o que acontece? Existe esse movimento onde normalmente são igrejas que vão entrar mais nessa coisa de cultura de massa, mas existe esse certo movimento onde existe a igreja não é um culto. Aqueles que estão assistindo, eles não são participantes daquilo, eles estão assistindo alguma coisa. São telespectadores, eles são telespectadores, né? Tá ligado? Então, assim, tem os telespectadores e tem quem tá cultuando de verdade. Cara, quando a gente tem uma noção de verdade do corpo da igreja, e por que a gente tem que comungar junto e todos têm que participar? Porque todo mundo é parte daquilo. Enquanto Perfeito. o meu pastor tá pregando, eu tenho que estar, tipo, no meu coração falando assim, tomara que ele acerte. É isso. Tomara que ele acerte, tomara que ele faça as referências certas, tomara que ele não se engasgue, tomara que ele vá falando as coisas corretas, tomara que seja maravilhoso, cara. Sim, e tipo assim, no meu momento, eu já tive momentos que a gente estava mais animados com as coisas da igreja. Eu lembro que eu chegava na igreja e procurava alguns irmãos assim, que eu sabia que tinha dificuldade de ler a Bíblia. Só pra sentar do lado deles e falar, como o pastor falou assim, abre em tal versículo. Eu falei assim, quer ajuda? A minha preocupação era sentar do lado deles só pra esperar esse momento, porque eu sabia que chegaria. E aquele irmão ali, novo convertido, que não tá acostumado a ler a Bíblia e não sabe onde tá Amós. E quando o pastor fala assim, abre em Amós, e o cara começa... Convenhamos que eu sou novo convertido, eu não sou novo convertido e eu tenho certo problema pra achar Amós na Bíblia, tá? Ok. E aí, eu sabia que nesse momento ele ia ter dificuldade, eu sentava do lado dele só pra esperando esse momento eu olhar pra ele e falar assim, tu quer ajuda? E agora, conversando contigo, eu lembrei desse fato que eu falei assim, caraca, cara, isso é servir. Sim. Isso é glorificar a Deus. E isso não é valorizado. E sabe, eu não tô querendo ser valorizado pelas pessoas, mas ser valorizado por nós, de entender que isso é uma forma de servir a Deus. Exatamente. Cara, e a gente às vezes
E isso acontece comigo, eu não vou ficar querendo pagar o santarrão aqui, mas a gente tá vendo ali o louvor, quando você não tá tocando, você quer saber tudo que tá acontecendo. Quem é músico, música é a pior raça que tem. Quando você não tá, você fica falando, olha, ele não tá com a pegada legal na guitarra, nossa, esse solo não tá tão legal, desafinou, estenderam demais, não ficou legal. Nossa. E cara, no nosso coração a gente tá falando, Deus, tomara que eles acertem. Sim, sabe? cara. Tomara que eles deem o melhor deles ali, sabe? Que seja maravilhoso. A gente tem e tipo assim, isso só vale pra gente dentro da igreja, né? Quando você vai pra rua, cara, e tu começa a conversar com as pessoas da rua, e você vai fazer um projeto social, chega uma irmãzinha do seu lado e fala assim, eu posso cantar? E tu fala, pô, pode cantar. Qual música você quer cantar? Ela fala, sei lá, Sabor de Mel. Tu trava assim, tipo... E agora? Eu chego nela e falo assim, você não pode cantar essa música porque essa música é herege, começar a dar uma aula de teologia pra ela. Irmão, não tem isso. Sabe? Acho melhor dar uma rodeada. Falou, essa mesmo? E se a gente pegar uma do Novo Cântico? Vamos cantar uma do Novo Cântico? Mas, André, uma vez eu tava num centro de recuperação feminino e as irmãs estavam ali cantando e eu tava ali ajudando elas com violão, né? Daqui a pouco a irmã falou assim, eu posso cantar? E a outra irmã que tava dirigindo falou assim, pode cantar. E ela começou a cantar uma música que eu odiava. Eu odiava. Continue. E aí eu olhei pra ela e falei assim, cara, eu tenho certeza que se fosse no meu ministério de louvor, eu ia recusar tocar isso agora. Eu ia falar pra eles, não vamos tocar isso, porque isso é herege. Isso tá errado, não vai dar pra tocar. Mas eu parei ali, olhei pra cara dela e falei assim, irmão, Deus. Eu lembro de eu fazer uma oração pra Deus e falei assim, Deus, você sabe que eu não queria estar tocando isso. Mas, por favor, vê a adoração do meu coração. Eu tenho um exemplo muito parecido. Nós estávamos fazendo projeto, ainda era da Igreja Batista, nós estávamos fazendo um projeto na Cristolândia, né, na Cracolândia, sim. Um centro de auxílio, né, para as pessoas, para os usuários. E eu ia cantar, eu tava lá com a bandinha, e o pessoal, vamos cantar Me Ama, sabe, né? O céu se une na terra como um beijo apaixonado. Nossa. Não tem ciúmes de mim, né? Ah, tá. Tem ciúmes, eu esqueci o primeiro verso. E eles falaram, vamos cantar essa. Eu falei, eu não vou cantar essa. Não, vamos cantar, essa música tem que ser essa. Aí eu comecei a dar uma migué, mas essa eu não sei cantar direito. Essa eu não sei o que eu sabia cantar direito. Só que todo mundo sabe cantar essa. Sim. Chegou um momento que eu falei, cara, não é aqui que eu vou, tipo, dar uma aula de teologia pra galera. Exatamente, cara. Não é aqui que eu vou explicar por que tá errado. Não é assim, vamos cantar. Tá ligado? Tipo, sim. Vai, vamos cantar. Tomara que eles recebam a mensagem principal do amor que Deus tem por nós, tá ligado? Tipo assim. Sim. E é essa a questão, cara. Deixa pra depois, tá ligado? Coisas. É tipo assim, não é na rua. A teologia não serve na rua, cara. Não serve. Entende? Tipo assim, eu tô ali no centro de recuperação com umas mulheres que acabaram de usar droga. Sabe? Mês passado a mulher tava entupida de droga. Agora ela tá ali com o coração aberto dela, querendo cantar pra Jesus. E a música que ela ouviu na rádio é essa. E aí eu vou pegar o quê? Vou pegar o catecismo? É isso aí, eu vou chegar e falar, opa, tá tudo errado, tu não pode fazer isso. Não é ali. Tipo, eu acho que um erro das igrejas hoje em dia também é esse, né? De tu ver uma pessoa errada e tu querer bater nela de primeira sem ter que ensinar. Sabe? Porque tu não olha pra ela e fala assim, não, eu vou te tentar... Ainda mais na igreja você tem tempo pra isso. Sim. Na igreja você tem tempo pra sentar do lado da pessoa e falar assim, opa, vamos aqui devagarzinho e vou te ajudar a chegar no... Não denominador comum, porque não tem que ser nada comum, tem que ser o que Deus quer. E quando eu falo sobre isso, eu não tô querendo dizer que tá certo a gente cantar essas músicas não, tá? Sim, porque... não, porque Deus vê o nosso coração mais pecador possível. Não, porque Deus vê que a gente tá com boas intenções. Não, irmão. Cara, que vergonha eu tenho de Deus ver o meu coração. Exatamente. Que vergonha eu tenho, porque ele vê tudo que tá passando aqui. Eu não vou lembrar agora, mas qual é aquele rapaz que tenta segurar a Arca da Aliança quando ela tá caindo? Segurar a Arca da Aliança quando tá Isso. caindo. Que a Arca da Aliança tava na casa dele aquele tempo todo, mas quando a Arca da Aliança vai cair, ele vai lá e bota a mão e ele é fulminado. Sim, sim. Tipo, ele tava cheio de boa intenção ali. Cheio de boa intenção. Ou não sei se ele queria aparecer, não sei se eu sei que a Arca da Aliança estava caindo, ele mete a mão pra segurar, sendo que Deus deu uma ordem. Não pode não põe a mão. Não põe a mão. Se cair, quem tá carregando e deixou cair vai ser julgado por aquilo que eles fizeram, a negligência. Fora que a gente sabe que a arca tava na casa dele esse tempo todo, ele nem ligou pra arca, né? Aí quando a arca tá na frente de todo mundo, ele quer, opa, deixa eu ajudar aqui. Mas a questão não é essa, tipo assim, às vezes a gente olha pra questão e fala assim, não, ele tá tendo boa intenção. Não adianta boa intenção. Ele quer cantar Sabor de Mel na boa intenção. Não. Tá errado. Entendeu?
Mas não é o meu papel ali no meio do culto, com pessoas que não têm o entendimento de olhar pra ela e falar assim, não, vocês são errados, a gente não vai cantar essa música, vocês são um bando de hereges, são drogadas hereges. Eu lembro de falando um pouco sobre, é a questão de você tratar com amor e com paciência. Exatamente, cara. Eu lembro de uma vez, coisa aleatória, meu pastor tá se preparando pra iniciar a pregação, e aí alguém tá fazendo um sinal aqui pra ele, fazendo um com uma mão e 0 com a outra. Sim, lá do fundo da igreja o pessoal fazendo esse sinal. Aí ele parou, que ele tava falando. O que foi ele? 1-0 pro Palmeiras. Soltou assim no meu pastor palmeirense. Ele, é? Que bom, vou até pregar um pouco mais feliz aqui. Só que assim, e depois ele falou, cara, não é legal isso acontecer, mas eu vou dar uma bronca nele ali agora, tá ligado? E era tipo assim, um cara que tava chegando agora na igreja, cara, uma gente boa, o cara interessado nos trabalhos. Tipo assim, se a gente ficar muito pilhado com isso, não é nem questão de fazer, não, tem que fazer o certo, assim, mas é o tratamento, é o amor, cara. Não, tu acaba afastando a pessoa. Tu afasta as pessoas, cara. Sim. Então, assim, ele tava errado ali, mas não é a hora. É entender o momento das coisas, cara. Não é a hora, não é agora que você vai fazer isso. Não, e o lugar de aprender é ali. É perto. Tu não vai ensinar alguém distante. Tu não pode bater na pessoa, mandar ela embora e, tipo assim, ela não vai aprender se tu manda fazer isso com ela. Você aprende a ser igreja, cara, sendo igreja. Isso. Tá ligado? A gente faz a nossa classe de catecúmenos, a gente tem a profissão de fé pra ensinar as doutrinas da igreja, mas tu não vai aprender a ser igreja estudando assim, cara, tipo, pegando o livrinho como ser igreja, cara, é sendo, tá ligado? É orando pelos enlutados, tá ligado? Sim. É auxiliando as pessoas, é ensinando o jovem, é respeitando o idoso. Sim. E, tipo assim, a gente tenta falar sobre isso e, tipo assim, isso bate na gente também, né? Porque nós somos igreja. Nós temos papéis lá dentro e toda vez que a gente fala sobre isso, a gente vai ter que ouvir esse podcast todo com a cabeça baixada, porque a gente sabe que a gente erra em muitas das coisas que a gente tá falando aqui. Sim. Sabe? Sim. Muitas das vezes nós somos negligentes. Entendeu? A gente sabe, existem responsabilidades que nós mesmos falhamos, sabe? Só que é o certo. E igual a gente tava falando ontem, eu fazer o errado não faz aquilo ser certo. Entende? Então mesmo que eu esteja falando pra você aqui o certo e você me vê fazendo errado, eu tô errado. Quem tá errado sou eu tô pecando. Uhum. Entende? E a vida é assim. A vida em igreja é isso. E a gente tem visto muito disso das pessoas apanharem porque errou e não chega perto, não tenta ali ter um momento ali de comunhão, de ensino e tudo mais. E sempre essa questão muito extravagante, no impulso, sem pensar. E isso me leva a pensar na questão do nosso segundo tópico, né? Que eu acho que já é o tópico pra gente começar a concluir, pra encerrar, que é a questão de como nós somos levados pelas emoções e nossos impulsos, acreditando que a gente precisa de fazer algo extraordinário pra alcançar Deus e tudo mais. Como vocês viram aqui no início do nosso podcast, o André começou a ler um texto aqui de Neemias 9, né, se não me engano? 9, de 1 a 3. De 1 ao 3, né? E é justamente sobre isso. Não vou dar alfinetada agora, não. Mas eu queria falar sobre os avivamentos, cara. Sobre como nós temos... Não queria alfinetar, mas já alfinetando. Tentar encontrar mecanismos, muletas pra chegar a um propósito com Deus, sabe? Igrejas que são extravagantes, que sei lá... Quer falar uma coisa? Porque, tipo, eu tô com medo. Eu juro pra você que eu tô com medo. A gente tem muita falta de fé no trabalho de Deus, na forma como Deus vai agir. E a gente é muito como Gideão, né? Que, não, se Deus, você quer que eu faça isso, me manda um sinal. E Deus mandou todos os sinais. Mas a gente quer fazer essa prova, a gente quer ficar provando Deus. Não, mas se for pra... a gente... falando um pouco sobre essa questão de esperar algum evento... sublime acontecer, alguma coisa muito fora do comum. E cara, você quer falar de avivamento, eu vou deixar você falar da parte que tá nas escrituras, mas assim, a reforma foi avivamento, cara. Sim, com certeza, a reforma foi avivamento, e isso realmente e a reforma a gente tá falando de alguma coisa que foi um evento grandioso, mudou a humanidade, mas vamos pra uma coisa menor. Cara, chegou a internet aí, quantas pessoas não começaram a estudar teologia? O pensamento reformado. Sim. Pega anos 90. Nos anos 90, quem falava de reforma, de teologia, de Calvino? Ninguém falava disso, cara. Tipo assim, isso foi um avivamento.
Tá ligado? A gente é uma coisa nova isso, né? É uma coisa nova. E assim, as pessoas começaram a se voltar pra teologia de uma forma que meus pais não viram, meus avós não viram. E eu tô vendo. Sim. Quão grandioso é isso? Eu tô vendo algo que meus pais não viram acontecer na igreja. Não, a gente tá tendo acesso a coisas que, tipo... E não são coisas novas. Essa é a questão. A gente tá tendo acesso a coisas antigas que não tinha esse acesso tão... Tipo, de perto. Tipo assim, nossos pais não sabiam que era Agostinho. Não. Nossos pais não soube o que aconteceu em Genebra. Entende? Ouvi a história de Lutero, assim, muito por partes, né? Até mais por causa do livro Heróis da Fé, né? Da CPAD. Sim. Cara, uma crítica aqui. Como que um cara escreve um livro sobre heróis da fé, bota John Hus, bota Lutero, bota Edward, Wesley, mas não tem Calvino? É complicado. CPAD, por favor, melhore. Não, eu sei que é uma editora assembleiana, só que, irmão, tu não precisa falar da teologia do cara, fala do trabalho que o cara fez, o trampo que o cara fez. E, tipo, eu não tô falando só isso porque eu sou calvinista, não. Sabe, eu acho certo o Wesley estar lá, tá ligado? Livingstone, eu acho certo esses caras estarem lá. Só que, irmão, como que a gente vai falar dos heróis da fé e não citar nenhuma vez Calvino? E os heróis da fé que nem são os heróis da fé mesmo, né? Eles fizeram um livro com os reformadores e não colocaram Cadê Calvino. Abraão aí, cara? O pai da fé. Pelo amor de Deus, cara, o primeiro nome que vem. Aqui, pelo amor de Deus, né? Esqueceram, né? Mas, cara, é louco, né? Mas voltando aqui, você falou das reformas aí, nós vimos a reforma lá, 1515, né? Do Lutero, ou 517? 17. 1517, 31 de outubro de 1517. Perfeito. Eu lembro do álbum do Sola, você viu? Em 2017 eles lançaram o 500. Obrigado, Sola. Vou lembrar sempre do ano da reforma. Não, aqui no Rio teve o encontro da presbiteriana no Maracanãzinho, né? Ah, foi? Tipo assim, veio galera do país inteiro aqui pro Maracanãzinho. Pô, foi um evento enorme aqui, né? Uhum. Fizeram a Bíblia, né? 500 anos da reforma e tal. Enfim, não fizeram a Bíblia daqui 500 anos, não. Fizeram a Bíblia com uma capa, tá? Não é igual o André Valadão, que tu abre a Bíblia, tem a foto dele. A do Thales, né? Que você abre a Bíblia, tem a biografia. O prefácio da Bíblia é a biografia do Thales Roberto. Princípio criou Deus do Thales Roberto. E aí ele falou que ele era acima da média, e Leonardo Gonçalves reclamou no Twitter. Irmão, tipo assim, exatamente, mano, olha como que chegou o nível dos evangélicos no Brasil, mano. Cara, isso é louco. Mas o meu ponto é o seguinte, a gente vê a reforma lá em 1517, depois a gente vê a questão de Calvino em Genebra, nós vemos os puritanos, nós vemos até a chegada aqui no Brasil, né? Os Huguenotes, e a gente vai vendo avivamentos que vão acontecendo. Mas, André, eu vou te falar. Diga. Vou ter que falar. Fala. Eu nunca vi nenhum avivamento começar com um show no estádio e sapatinho pro alto. Eu tenho um ponto. Eu tenho um ponto. Você tem um ponto. Irmão, tipo assim, é louco a forma extraordinária, extravagante que nós temos buscado das coisas de Deus acontecerem na nossa vida. Sabe? E eu falo disso brincando e rindo, porque eu não julgo quem esteve nesse evento, sabe? E porque eu já estive em eventos assim. Eu ia em conferências, em congressos, e não foi isso que mudou minha vida, sabe? O momento que mudou a minha vida foi quando eu entendi quem eu era em Deus. Quando eu reconheci que eu era um pecador, cara. Que eu era o maior dos pecadores. Sim. E justamente a gente vê um exemplo de avivamento que quase não é falado, que é essa questão de Neemias. Que Neemias vai se encontrar com um povo que voltava de um exílio abandonado e volta para a terra sabendo que eles tinham pecado contra Deus, mas não sabendo por onde começar. E eles voltam para uma terra toda em pedaços. E eles agora precisam se reconstruir. E nessa reconstrução, eles estão construindo os muros e eles vão lá e reconstroem o templo. E nisso que eles reconstroem o templo, Neemias vai lá e lê o texto para eles. E eles se arrependem, cara. O povo de Israel, eles voltam a olhar para Deus. Isso não é avivamento? Sabe? É um povo que fica chorando, não só pelos pecados dele, mas os pecados dos seus pais. Exatamente. Deus nos perdoe pelo que nossos pais fizeram. Sabe? E
hoje em dia nós vemos um tipo de avivamento que, tipo assim, Deus vai te enviar para as nações, Deus vai fazer líderes. Não, Deus quer que seja você um homem e uma mulher arrependida. A gente pode até falar de um exemplo, não sei se encaixa tanto assim, mas quando Josias, no final do livro de Reis, ele encontra as escrituras que estava meio que perdida, e ele olha, ele começa a consultar as escrituras e ele fala: irmão, a gente tá fazendo tudo errado. Sim. Tá tudo errado aqui. Sim. E eu acho que falta isso pra nossa geração. É a mão na consciência, né, cara? É tu olhar e falar assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Onde foi que a gente se perdeu, sabe? A igreja brasileira é uma igreja nova, né? É uma igreja que deve ter o quê? 200, 300 anos, né? Mais ou menos. Tipo assim, consolidada. Porque antes eram pontos de igrejas caseiras e tal. A gente vai ver Kyler, né? Que é o da congregacional. Ele vem, tipo assim, muito depois, né? O que passou por grandes erros, né? E, tipo assim, mas a minha geração, meus amigos, tipo assim, que largaram a igreja, é uma geração ferida por crescer ouvindo pregação de televisão, de programa de televisão. Aquela pregação que era metade do culto pedindo dinheiro e a outra metade fazendo uma pregação. Acho que eu não tenho nem o que falar. Cara, eu não vou nem falar aqui pra. Meu Deus. Mas e as próximas gerações? Que o evangelho de corte do TikTok, de corte exatamente, do Reels, cara. É uma hora da gente parar e olhar assim, tá errado, sabe? Eu acho que é no Cristianismo Puro e Simples, né? Do seu autor favorito, C.S. Lewis. Favorito. Que ele fala que às vezes o progresso é retroceder, né? É de você olhar pra trás e ver onde você errou e começar de novo. Porque se você tá errado e continuar errado, tu se distancia mais do certo. Então, tipo assim, o progresso é você reconhecer que tá errado e voltar aonde você errou e continuar, sabe? Mas é justamente isso. A gente tem que ver onde nós erramos e voltar. O que aconteceu nesse período de pandemia foi que o pessoal ficou em casa, não podendo ir pra igreja, e tinha que assistir as lives, que eram super chatas, das igrejas. E ao invés de ver a live da igreja dela, ela vê a live do Nicodemos. Ela vê a live do Hernandes Dias Lopes, ela vê a live de pastores reformados, e quando a pandemia acaba, elas voltam para as igrejas, elas voltam para igrejas reformadas. Tipo assim, muita igreja reformada recebeu membros novos após a pandemia, porque não estavam mais aguentando as pregações das suas antigas igrejas. Pois é, cara, porque eu acho que quando você tá inserido em certa cultura, você tá acostumado com aquilo, e aí quando você chega pra... Quando fura a bolha? Quando fura a bolha, quando você chega... Porque assim, muita gente vive o evangelho de domingo só, né? Tipo assim, da meia-noite às 23h59, tipo assim, do domingo eu sou cristão, tá ligado? O resto do dia nem penso nisso. E aí, tipo assim, o cara tá em casa. Ele olha assim, é domingo. Vou ver alguma coisa aqui da igreja. Sim, tá ligado? Sim, tô em casa, eu não posso sair. Abri um vídeo do Nicodemos, abriu e falou: cara, eu não conheço isso. Onde esse cara tava que eu nunca tinha visto? Pois é. Na minha igreja não tem isso, não. Mas é justamente isso. Eu lembro quando a gente fazia o Skylink lá na praça, o pessoal gostava de ir pra lá porque eles falavam que nunca tinham escutado isso nas suas igrejas. Não. E o pior de tudo é que as igrejas não gostavam do trabalho que a gente fazia. A gente apanhou muito ali naquele lugar, porque as igrejas... Cara, eu não vou querer aqui dar motivos porque eles falavam da gente. Mas era justamente isso. Eles falavam assim, não, eles estão indo contra os nossos ensinamentos, pô. Explica o Skylink pra quem for ouvir que não... E, tipo, a maioria da galera que vai escutar, que segue a nossa página aqui, é uma galera que vem do Skylink. O Skylink era um grupo de estudos que nós tínhamos, que eu comecei com os amigos, na praça do bairro onde eu moro. Entendeu? A gente queria se encontrar pra cultuar junto. Eu era de uma igreja, uma Batistbleia, batista com identidade que se denomina uma batista que se denomina Assembleia. E aí eu era de uma Batistbleia, um amigo meu era da Presbiteriana, outro amigo era da Congregacional, e eu conhecia a teologia reformada, e eles dois também já eram reformados, e nós queríamos cultuar juntos. Só que como a gente servia na nossa igreja, a gente não podia fazer isso no domingo. Então a gente se encontrava num dia da semana, a gente queria fazer na casa de alguém, não tinha espaço, a gente foi pra praça. E a gente reuniu cerca de 50 jovens numa praça pública e começamos a cultuar, mano, cantar nossas músicas ali e tal. Até um certo ponto que a gente pensou em fazer um evangelismo, e nesse evangelismo
a galera queria vir com Jesus te ama. Eu falei, não, mano, não vamos fazer isso, pô. Vamos tentar fazer uma coisa melhor. E a gente fez o outro encontro do Skylink foi um pouco diferente. A gente fez um estudo de como a gente faria pra evangelizar. E o pessoal meio que foi se afastando. No outro encontro já foi 30, depois 20, até que a gente ficou com uma média de 11, 15 pessoas no máximo. E tipo assim, eu dava glória a Deus por aquilo ali. Porque a gente pegava teologia de verdade, tentava fazer de uma forma simples e levar pra galera no meio de uma praça. Era, tipo assim, estudo teológico de graça no meio de uma praça. Eu não vou falar que eu sou um teólogo, nada não. Só que eu me importava com a seriedade daquele movimento. Entendeu? Daqueles nossos encontros. E a gente ficava ali, mano. A gente perdia um tempo ali. Perdia não, né? A gente ganhava. A gente ganhava um tempo ali, ficava ali um tempinho estudando, trocando ideia, conversando, cantando músicas novas, boas, tentando sair daquele comum da igreja, né? Não que sejam ruins, mas, pô, vamos tentar fazer uma música nova que ninguém conhece. E aí a gente começou a cantar João Manô, Projeto Sola, até outras coisas e tal, ali naquela praça. E muitas das pessoas que estavam ali com a gente, hoje elas foram encontrar uma igreja reformada. Foram conhecer esse novo lado. E tipo, a gente ficou ali por 5 anos, mano. E aí a gente precisou acabar porque a gente foi ficando velho, né? A gente começou adolescente e foi ficando velho, crescemos junto, a galera. E agora o pessoal tá casando, tá tendo filho, fazendo faculdade e tal. A vida ficou um pouco mais corrida. Mas, pô, falava pra você, eu tenho muita vontade de voltar com uma coisa desse jeito, desse tipo. E se Deus quiser, um dia a gente volta. Mas, só pra contextualizar, esse é o Skylink. E legal. A gente era massacrado pelas igrejas. E, tipo assim, a maioria das igrejas que tinha ao nosso redor era igreja pentecostal. E eles não concordavam com a gente estar ali. Porque tem essa ideia de que tudo que nós fazemos tem que passar por baixo da autoridade do pastor. Entendeu? Sim. E se não é da igreja, não serve. Se não tá do jeitinho que a gente escolheu aqui, não serve. Isso aqui era só jovens sentados numa praça para estudar. Pode concordar comigo ou não. Se tinha que ter autorização ou não. Mas a gente tentou fazer tudo do jeito certinho. O que aconteceu mesmo foi implicância. Mas enfim. A questão é o seguinte. A vida com Deus é uma vida simples, cara. São coisas simples. Deus nos dá Deus nos chama a fazer participação numa coisa onde ele é o ator principal. E não tô falando que ele fala de ator de atuação, mas é só contextualizar a questão de um filme, né? Nós somos aquela pessoazinha que passa lá no final, cara. O figurante que não tem nenhuma importância, mas que tem que estar lá. Sabe? Que tem que estar lá. Né? Tem que estar lá. Sabe? E ele te chama a participar disso. Entende? Ele não necessita da tua ajuda, ele não precisa de você, mas ele te convida a participar dessa, sei lá, desse plano, sabe? E tipo, a gente tenta ser extravagante, parece que a gente quer a atenção, a gente quer fazer uma participação grande na história. E tipo, claro que nós temos nomes enormes, sei lá, Spurgeon, Calvino, nós temos Lutero, sendo que, gente, pra Lutero ter essa história do sapateiro, tinha que ter o sapateiro. Tinha que ter o sapateiro. Sabe? Aquela pregação do Edward, né? Que as pessoas ficam segurando no banco com medo de cair no inferno. Tinha que ter gente na igreja. Sim. Sabe? Mas você não se contenta sem a pessoa, tu não se contenta sem o sapateiro, tu quer ser o Lutero, né? Exatamente, cara. Tu quer ser os Spurgeon. Irmão, não, cara. Tu tem que ser a igreja do Senhor. Tem que ser o filho de Deus. Tem que ser o servo. Tem que ser aquele que cuida, aquele que ajuda as pessoas que estavam ali do lado de Lutero. Mas, tipo assim, cara, quando a gente vai olhar para o livro de Atos, assim, quem vai pregar pra Paulo, pra Saulo, né? Quando ele tá cego, é Ananias. Sim, e ele não cara. É citado em nenhuma outra parte da Bíblia. Exatamente. Cara. Ele não é citado, não foi Pedro, tá ligado? Não foram os apóstolos que foram. Irmão, tu já parou pra pensar que ninguém sabe quem foi o cara que ajudou Jesus a carregar a cruz? Ninguém sabe quem ele é. Sim, e qual que é o nome do menino que tinha os 5 pães e os 2 peixes? Exatamente. E não, e tipo, se tu ler a genealogia, tem um nome que nunca vai aparecer ali, mas tá o nome do cara ali. E, tipo assim, caraca, por que na genealogia tem uns nomes, tipo assim, que ninguém tá ligando e não fala o nome do garoto dos 5 pães e 2 peixinhos? Não fala o nome do cara que carrega a cruz. É porque não importa o teu nome. Não importa o seu nome. Importa o que você tá fazendo, cara. Tipo assim, como você tá servindo a Cristo, tá ligado? Como tava servindo a Deus. E é isso importante. Tu não sabe o que aquele cara da genealogia fez, mas tu sabe aquele cara que ajudou Jesus a carregar a cruz.
Aquele cara morreu sem saber que o nome dele, o que ele fez tá na Bíblia. Sabe? Exatamente. Aquele garoto que ajudou, não, ele não multiplicou, mas ele ajudou a Jesus fazer o milagre da multiplicação. Tem a gente tava conversando hoje sobre aquela história que Jesus vai curar um cego e os discípulos perguntam: quem foi que pecou? Foi os pais dele? Quem foi? Jesus falou assim: não foi a questão do pecado, mas isso aqui serviu pro meu nome ser glorificado, o nome de Deus ser glorificado. A história de Jó, né? Os amigos acusando ele, falou: cara, se tá acontecendo isso aqui, você tá em pecado. Não tem, mas ele não tava em pecado. Exatamente, cara. E a gente... Aconteceu para que o nome de Deus seja glorificado, cara. E essa cultura, tipo, é uma cultura, cara, que não vai acabar com a igreja, porque a igreja nunca acaba, a igreja sempre vence. Isso é fato, a igreja vence. Mas vai machucando a igreja, sabe? É uma igreja ferida por erros que ela mesma comete. Essas negociações, a própria questão que a gente falou dos pastores, né, que negociam para não perder a família que manda na igreja, ou essa questão de conflitos internos, de quem quer mais atenção dentro dos cultos, ou você ficar caçando o seu chamado, tendo que ir em grandes eventos que vai te frustrar daqui a 2 anos, 3 anos, porque, caraca, não é isso que traz um avivamento, sabe? Gente, que vocês possam entender que nós somos homens e mulheres de Deus que precisam estar arrependidos, com o coração vestido de saco, com a boca e a cara no chão, pedindo perdão, não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado dos nossos pais, sabe? Pelo pecado dos pastores que erraram na construção da nossa igreja brasileira. Sabe, eu não quero citar nomes aqui, mas das igrejas do reino de Deus, essas igrejas que tem nome de mercado aí, é mundial, o melhor preço. Você falou que não quer citar nomes, não cita não, cara. Eu não vou citar. Ok. Mas esses caras criaram a fama que a igreja brasileira tem. E hoje nós estamos aqui, tipo assim, lutando para tentar reconstruir essa fama que foi quebrada, sabe? Existem nomes que são de respeito, né? Tipo assim, esses nomes a gente pode citar, né? Nicodemos, existem outros reverendos, existem nossos pastores das igrejas locais que estão trabalhando árduo, recebendo pessoas que, tipo assim, construídas com dogmas e uma cultura totalmente errada de igreja, tendo que chegar ali com aqueles costumes, sabe? Eu acho que isso é o pior de tudo. É tu tentar ajudar uma pessoa que acha que já sabe. Sabe? E é louco, cara. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus está brigando com os fariseus e ele fala assim: os fariseus hipócritas, vocês não estão indo para o céu. Vocês estão querendo impedir aqueles que irão. Pesado, né? Eu acho que isso sei lá. Não vou falar que é uma ofensa porque é uma verdade, né? Mas é a pior verdade que você pode ouvir. E eles ouviram da boca de Jesus. Eles ouviram da boca de Cristo. Vocês não vão entrar. Eles estão tentando impedir quem vai entrar. Sabe? E quantos pastores, quantas igrejas, quantos movimentos fazem isso com a igreja brasileira. Sabe? E a gente vai ler a Bíblia e a gente vê Neemias falando assim: se arrependam. Vocês precisam se arrepender pelo que vocês fizeram. E isso é o simples, sabe? Ser igreja é isso, cara. É tu chegar isso. Depois de uma semana agitadaça, toda bagunçada, e você ter que sentar e ouvir um sermão de 1 hora. É parar um pouco, né, cara? Isso é desacelerar, cara. A igreja sempre teve essa ideia de aqui você está se conectando com Deus, sabe? É um corpo só. É uma parada meio, não vou falar mística, porque é meio estranha essa palavra, mas é uma parada espiritual mesmo, de tu se conectar com seus irmãos e dar um culto a um Deus que tá presente, sabe? Então, tipo assim, tu vive uma vida agitada a semana inteira, os seus pensamentos voam, você esquece de algumas coisas, mas aí no domingo você para, se conecta com seus irmãos e adora um Deus que é vivo e tá presente ali, sabe? E as igrejas hoje em dia falam assim: opa, a gente não vai conseguir entreter esse jovem porque a vida dele é tão agitada lá fora, então a gente tem que ser agitado aqui dentro. Bota 1 hora de louvor, 40 minutos de palavra é muito. Se passar disso, ele cansa. Cara, é bizarro, cara. A igreja não tá ali pra te servir, cara. Você tá ali pra servir a igreja. Exatamente, perfeito. Eu acho que a gente pode terminar com essa frase, né? A igreja não tá ali pra te servir, você tá ali pra servir a igreja. Isso. E
Eu acho que, tipo assim, acho que a gente consegue chegar a uma conclusão do que é o maravilhoso mundo ordinário. De que Deus pede pra você ter uma vida íntegra de um pecador que se arrepende. Tu não precisa ser extravagante, tu não precisa procurar muletas, procurar jeitinhos de tentar se aproximar de Deus. Não, você tem que olhar pra Deus e falar assim: Deus, eu sou um pecador e eu preciso do seu perdão. Exatamente. É aquela frase que eu falei, né? Deus, se o Senhor soltar minha mão, eu vou correr pra mais longe que eu puder. Eu amei essa frase. Se eu fazer uma camisa, eles compram? Será? Cara, obrigado. Se você ficou até aqui escutando esse podcast, que ele possa abençoar a tua vida e que, sei lá, isso possa transformar a sua forma de olhar pra igreja, olhar pra tua vida comum, tua vida no trabalho. Se você ler os textos, que ele possa abençoar a sua vida. E, por favor, fale conosco o feedback. Dá um feedback. Não sei, a gente falou alguma coisa aqui, tu pode falar pra gente, falar assim: não, tu exagerou nessa. Falou besteira. Se vocês quiserem reclamar com as piadinhas do Rio de Janeiro que o André fez, tu tem liberdade pra isso também, tá bom? Qual é o teu Instagram, André? Androliver _. Também segundo o meu podcast, você vai encontrar ele como @ECMPodcast. O meu é Androliver, tudo junto, Androliver _. André Oliveira, no caso, André Oliver. Mas Androliver Perfeito. É uma palavra só. E @ECMPodcast. O podcast Esteves com Metafísica, que eu faço com meu irmão, onde a gente fala de assuntos do dia a dia também, isso assuntos ordinários, porém com metafísica. Tu quer dar alguma conclusão, cara, pra fechar aí a nossa conversa? Eu acho que a gente fechou bem, a gente amarrou tudo certinho. Eu gostei, de verdade, eu gostei. Eu tô feliz. E eu vou tentar fazer mais podcasts, senão vocês vão ter que esperar o André vir aqui no Rio ou ir lá em São Paulo, né? Só assim que sai episódio novo. Gente, tá muito complicado. Não sei se vocês sabem, mas eu tô pra casar. Então minha vida tá sendo trabalhar mesmo e ir pra obra. Então orem por mim e façam Pix. Brincadeira. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e que esse podcast possa ter abençoado a sua vida também. Lembrando que a gente não tá nem aí pra roupa que você vai vestir. Esse vai virar o slogan do podcast. O podcast onde não ligamos pra roupa que você vai vestir. E tipo assim, a gente não tá nem aí pro seu nome. Sirva a Deus. Sirva a Deus. É isso, cara. Um abraço, até a próxima, que só Deus sabe quando vai ser. E é isso. Fiquem com Deus e é nóis. Tchau, tchau.